Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos neste sábado, dia 15 de junho, para mais um estudo do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, um estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, e vai ter hoje o apoio no comentário do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Eu espero que tenham tido uma boa semana e que estejam cheios de vontade e energia de continuarmos aqui todos juntos, como aprendizes, não é? A aprendermos em conjunto para melhor entendermos as verdades que nos foram trazidas por estes grandes luminares que nos vêm ensinar o como abrir a nossa consciência. E abrir a nossa consciência é a mesma coisa que dizer trazer a luz para nós mesmos, trazer mais luz para dentro de nós, fazer brilhar a nossa luz, como tantas vezes aqui dizemos, e tem exatamente a ver também com o facto de evoluirmos em nós mesmos, não é? Abrirmos a nossa consciência em termos energéticos iniciarmos uma capacidade consciencial, uma capacidade de entendimento de uma vibração superior àquela onde estamos a vibrar agora. Cada vez que nós aprendemos algo de novo, cada vez que nós entendemos mais o mundo que nos rodeia, cada vez que nós entendemos mais aquilo que somos e porque é que aqui estamos, nós estamos a dar pequeninos passos na nossa abertura consciencial, estamos a dar pequeninos passos no nosso aprendizado eterno, no caminho daquilo que queremos vir a ser, que somos seres felizes, seres de luz, no caminho da nossa transmutação interior, para seres mais iluminados, para seres mais conscientes. Consciência, luz, é a nossa alma, é o nosso espírito, é a nossa essência. E à medida que estudamos, nós vamos tendo essas aberturas, vamos tendo essas pequeninas evoluções. Somos todos aprendizes neste mundo em que estamos, somos todos seres que têm como objetivo maior estudar, aprender, como nós já falámos noutros estudos. Somos seres que estamos aqui colocados para sermos instrumentos da divulgação e da ação direta do nosso Pai Celestial na construção do mundo melhor. Principalmente agora que estamos numa fase de transição a todos os níveis, e quando nós transitamos individualmente, quando nós evoluímos estes bocadinhos cada vez, nós estamos a promover e a provocar por sintonia, sincronicidade, a evolução em todos aqueles que estão à nossa volta, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles deste plano ou de outros, sejam eles humanos, animais, vegetais, minerais. Quando um de nós evolui, pouco que sejamos, evolui no sentido de compreendermos e aprendermos coisas maiores, coisas diferentes, no caminho da luz e da paz, nós estamos automaticamente a promover a aprendizagem e a evolução de todos os outros que estão à nossa volta. E todos os outros que estão à nossa volta não é só aqui no planeta Terra, é em todo o nosso sistema solar. O nosso sistema solar faz parte de uma galáxia que chamamos Via Láctea e que está neste momento a transitar 1/8 dentro da Via Láctea. Portanto, nós estamos no braço chamado braço de Órion, estamos o mais afastado do núcleo da Via Láctea e nós vamos a transitar para 1/8 a mais para uma dimensão, para um mundo da Mãe Terra, e nós também, aqueles que têm esse merecimento por evolução, para um mundo de quinta dimensão. Aqueles que ainda não conseguiram, aqueles que não querem conseguir, aqueles que ainda não, como eu ouvi hoje à tarde, um irmão nosso, um colega nosso, no seu estudo de hoje dizer,
aqueles que não querem, que não podem ou que ainda estão adormecidos, está tudo certo. É a vontade deles em ação, o seu livre-arbítrio, por um lado, e por outro lado, aquilo que dentro da sua escala evolutiva cada um de nós consegue fazer. Aprender faz parte exatamente daquilo que nós queremos e das nossas escolhas, de modo que vamos ao estudo. Vamos então, convido a todos que queiram para uma breve prece de abertura, sintonização, e vamos respirar tranquilo e profundamente, elevando o nosso pensamento ao mais alto. Vamos imaginar um sol imenso que nos envolve, grande, enorme. Começa por envolver-nos a nós, ao nosso corpo físico, vai se expandindo, ele é dourado, brilhante, maravilhoso. Vai envolvendo aqueles que estão na nossa casa, a nossa habitação, a nossa casa, a envolvência da nossa casa, a cidade onde estamos, o país onde moramos, os países nossos vizinhos, o hemisfério norte, o hemisfério sul. Este sol enorme abrange toda a Terra. Vai abranger todos os planetas do nosso sistema solar. Vai se fundir com o nosso Sol do nosso sistema solar, que fica ainda maior e mais brilhante. Vai envolver toda a nossa Via Láctea e vai se expandir ao nosso redor. Amado Pai Celestial, de luz, amor e bondade, gratidão imensa por tudo o que já conhecemos, tudo o que somos, das bênçãos derramadas sobre nós, das aprendizagens que fazemos ao minuto. Gratidão imensa por reconhecermos as falhas que ainda temos, por reconhecermos as nossas incapacidades a serem melhoradas, por reconhecermos que as nossas falhas impactam nos outros e ao minuto sentimos a dor dos outros também. Amado Pai Celestial, gratidão por estares connosco, por nos dares a possibilidade de podermos aprender em conjunto, dar-nos a possibilidade, como aprendizes, nesta grande escola que é a vida, de podermos ter uma cadeira para aprender. Que assim possa ser. Nós, como aprendizes, possamos aprender convosco. Os vossos emissários de luz, os vossos avatares, os nossos mentores, que nos guiam, que nos ensinam e que nos amparam. E que a nossa luz assim possa brilhar cada vez mais forte. Dá-nos a coragem para seguir em frente, a coragem para afirmar o que já percebemos, a coragem para ajudar e amar. E fica connosco, hoje e sempre, e que assim seja, porque assim já é. Queridos irmãos, hoje então temos o capítulo 7º, que é o antigo capítulo 6, já sabemos que temos de fazer este alinhamento, este acerto entre os capítulos nas diferentes edições, e estamos no capítulo intitulado Doutrina das Penas Eternas. Hoje vamos debruçar-nos sobre o item 4º, que no livro da Verdade e Luz está na página 97, e que vai ser apoiado este estudo pelo livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, que foi ditado por Emmanuel, vamos ler na página 57, o capítulo 21.
Vamos então agora para o livro do Céu e do Inferno, capítulo 7º, item 4. Há quem tenha também a versão anterior, que então está no item 6, mas vamos nos guiar pelo título dos itens, Doutrina das Penas Eternas. Dos itens não, dos capítulos, perdão. O item é o 4. Diz-nos assim Allan Kardec: à medida que o espírito foi se desenvolvendo, o véu material pouco a pouco se dissipou. E os homens ficaram mais aptos a compreender as coisas espirituais. Mas isso só aconteceu gradualmente. Quando Jesus veio, ele pôde anunciar um Deus clemente, falar do seu reino que não é deste mundo e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam. Enquanto que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas recentemente criadas e encarnadas? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com estas últimas? Teriam-se enfraquecido durante a eternidade no embrutecimento? O simples bom senso repele essa suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o domínio da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, haviam durante várias existências adquirido um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que hoje estão bastante avançados para receber um ensino ainda mais completo. Neste item 4, Allan Kardec vem-nos aqui esclarecer algumas dúvidas ou a espiritualidade através dele e dos médiuns com que ele trabalhava, algumas dúvidas que muitas vezes nos são colocadas e que nós mesmos também já as tivemos, que tem a ver com todo o processo da criação da alma, todo o processo dos espíritos novos, todo o processo da criação da humanidade. E perguntas que às vezes se tornam confusas para nós, no que respeita à evolução do próprio ser nos seus processos reencarnatórios, seja dos outros, dos seres históricos que nós vamos conhecendo e que aqui estão relatados, que são aqueles que viveram no tempo de Jesus, ou os seres que nos acompanham no dia de hoje, perdão, e que estão conosco à nossa volta. Nós hoje ainda temos, infelizmente, a lei mosaica em funcionamento. Nós ainda hoje convivemos com irmãos nossos que usam esta máxima da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Não o fazem de certo como faziam no tempo de Jesus, onde a violência era maior, a animosidade era maior, as reações viscerais também, e que aqui muito bem é explicado pela Lei dos Espíritos da Verdade, pela mão de Allan Kardec, que isso tem a ver com todo um processo evolutivo e que as almas são as mesmas. Então, por que é que uns evoluem mais depressa que os outros, não é? Porque é que uns ainda se mantêm hoje, passado tantos e tantos anos, 2000 anos, de 2024 anos do nascimento de Jesus, portanto 2000 anos dos ensinamentos, se ele partiu aos 30, não é? Aos 33. Porque é que nós hoje ainda temos entre nós seres que estão focados nesta lei mosaica, olho por olho, dente por dente? Por certo, porque não quiseram olhar para dentro de si e não escolheram no seu livre-arbítrio, não escolheram o bem. Se calhar, como aqui começa por nos dizer Allan Kardec, o espírito foi se desenvolvendo mais devagar e o véu material pouco a pouco se dissipou, e nestes que não quiseram evoluir, se calhar mais devagar ainda se foi dissipando,
eh, aqueles que seguiram Jesus, diz-nos aqui Allan Kardec, e os homens ficaram mais aptos a compreender as coisas espirituais, mas isso só aconteceu gradualmente. Isto é logo o primeiro parágrafo, a primeira frase logo do livro, não é? Fazendo aqui, Allan Kardec vai nos dizendo que os homens foram compreendendo a evolução a sua realidade através da evolução do seu espírito, foram fazendo escolhas que levaram a essa mesma evolução e, portanto, estavam em condições de, quando Jesus veio, recebê-lo de uma forma mais clemente e falar dos reinos que não é deste mundo, porque ele não era deste mundo, portanto, a população onde Jesus nasceu estava em condições de o poder receber, porque os seus espíritos já tinham evoluído. Mas também aqui nos diz que nem todos evoluíram à mesma velocidade, e isso acontece o mesmo hoje. No tempo de Jesus, aqueles que o seguiram e foram grandes multidões, e nós temos esse relato pelos apóstolos, eram espíritos que estavam nas condições que aqui Allan Kardec nos indica. Muitos de nós, na atualidade, já estamos exatamente na mesma situação, ou seja, à medida que o tempo foi passando, as nossas escolhas foram sempre no sentido do bem, nós fomos sempre aprimorando ou tentando fazer o melhor que podíamos com as condições que tínhamos, e ainda hoje o fazemos. Contudo, outros irmãos nossos assim não o escolheram, e portanto a lei mosaica que no tempo de Jesus existia, continua ainda presente, porque essa mesma lei mosaica, não da mesma maneira, porque os tempos são outros, as condições são outras, mas vamos fazer aqui uma analogia à evolução da própria alma, vamos fazer uma analogia à evolução das diferentes almas nos mundos em que vivemos, e vamos aqui entender ou tentar perceber a mensagem que aqui nos é trazida. Não há penas eternas, não é? Nós já vimos isso no estudo da semana passada e vamos continuar a ver enquanto estivermos a estudar este capítulo. Contudo, a nossa evolução é feita por nós mesmos. Somos nós que determinamos a nossa evolução segundo a segundo, minuto a minuto, consoante as escolhas que vamos fazendo. Consoante a capacidade que já vamos tendo de entender o bem do menos bem, ou seja, entendermos a luz das sombras, entendermos e escolhermos um caminho que nos leve a uma certa paz de espírito, na linha daquilo que Jesus nos trouxe, dos ensinamentos que no fundo do amor, e amor é a luz, da caridade, caridade é a luz, do perdão, que perdão também é a luz. E é nestas escolhas que nós vamos determinando a nossa própria evolução enquanto aprendizes. É nestas escolhas que escolhemos uma luz, um caminho de luz ou um caminho de luz de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, de amai-vos uns aos outros como quereis ser amados, ao contrário de um caminho de olho por olho, dente por dente. O que aconteceu no tempo de Jesus em relação às grandes populações acontece hoje em relação à humanidade. A vantagem que nós hoje temos é que temos uma maior quantidade de seres que escolhem a luz. Temos um quanto energético no nosso planeta maior. Temos uma capacidade de conhecimento, temos meios à nossa volta que nos permitem, com mais rapidez, aceder a esse mesmo conhecimento. Contudo, depende sempre da nossa vontade. Depende sempre da nossa capacidade de entendermos aquilo que está à nossa volta. E essa capacidade de entender e de escolher depende de uma coisa que nós falamos muito nos nossos estudos, todos nós, não sou só aqui no grupo de estudos de Amor e Paz, eu e a Suzy e os nossos companheiros, são todos nós que estudamos as leis cósmicas e universais, que falamos nisto, que é, nós escolhemos servir ao nosso ego, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo,
ou nós escolhemos servir ao amor e à paz. Nós escolhemos ficarmos nós numa posição melhor materialmente, numa posição melhor a nível egóico de poder, nós escolhemos a revanche, a luta, a imposição para sobressairmos em todas as circunstâncias da vida, ou nós escolhermos a cooperação, o diálogo, a empatia, o não nos colocarmos de forma a magoarmos os outros, mas também o levarmos as situações ao ponto de também não nos magoarmos a nós e crescermos todos em conjunto para um bem melhor. O que é que nós escolhemos? E são destas pequenas escolhas que se fazem os caminhos da luz e da paz, de um caminho no ensinamento das leis maiores, das leis cósmicas, das leis da sintonia que permitem a evolução de todos, ou escolhemos ficarmos nós numa redoma e sobressairmos em relação aos outros. É destas pequeninas coisas, às vezes tão pequeninas, que nós só temos consciência quando refletimos mais profundamente, que se faz o nosso caminho e é a diferença entre escolhermos a lei mosaica ou a lei de Jesus, não é? Para fazer este comentário de hoje, da leitura de hoje do capítulo 4, o capítulo 7, Doutrina das Penas Internas, item 4, nós temos aqui no livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o capítulo 21, que está na página 57 e que se intitula Pai. E diz-nos assim, ele está dividido em 3 partes, e vai nos levar a reflexões sobre nós mesmos, não é? Um pouco aqui na linha do que nós lemos, um pouco não, completamente na linha do que nós lemos hoje no nosso livro. Diz-nos Emmanuel, é natural que consideres o teu problema qual espinho terrível. É porque nós temos tendência em entender, alguns de nós, outros já não, mas nós temos sempre a tendência de achar que aquilo, o nosso espinho, ou seja, a dor que temos, o incómodo que temos, é sempre terrível, não é? É sempre maior do que o dos outros. Porquê? Porque somos nós que o estamos a sentir, não é? Ele continua, é justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues, supõe-se olhar, no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasse intimamente com Deus, apresentando-lhe o vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. Todos somos filhos de Deus, todos somos centelhas divinas e todos estamos interligados uns aos outros e em conjunto somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos parte da mesma luz, somos todos uma parte de nós mesmos nos nossos diferentes corpos de luz. Aqui também se manifesta um pouco ainda a nossa necessidade de aprendizagem. Porque quando nós oramos, está bem que a dor é nossa, somos nós que o estamos a sentir, mas temos que ir um pouco mais fundo na nossa capacidade de entendimento e orarmos não só por nós, que estamos doridos, estamos ofendidos, estamos magoados, mas orar também por aqueles que nos causaram a dor, que nos ofenderam e que nos causaram mágoa. Como nos diz Emmanuel, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros, porque todos somos parte do mesmo todo, não é? Depois, na segunda parte deste capítulo, diz-nos Emmanuel, lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas. Compara as tuas vantagens com as deles. Nós acreditamos que fomos ofendidos. Nós conhecemos uma lei
cósmica e universal que se chama a lei da sintonia. E também sabemos que nada acontece por acaso. Portanto, se nós formos ofendidos, em algum lugar, em alguma parte, nós ofendemos. Se não foi aqui, se não foi agora, há de ter sido em algum lugar no nosso passado. Há de ter sido em algum lugar em que já vivenciámos, em que já disputámos alguma coisa para podermos ter esta situação para aprender. E continua Emmanuel, quase sempre, embora se encontrem adornados, quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho de vida. Dilaceraram-te os ideais, entretanto caíram no descrédito de si próprios. Abandonaram-te com a inexprimível ingratidão, todavia desceram à animalidade e à loucura. E aqui está a causa e o efeito. As ações, quando são praticadas, tiveram sempre uma causa para que fossem praticadas, para que nós as sofrêssemos, terão uma consequência sempre para aqueles que as estão a praticar naquela altura. Porque a lei de causa e efeito é uma lei que não tem só uma direção, é uma lei que tem um contínuo, um avanço sempre contínuo. E se nós em algum ponto ofendemos e magoamos, por isso estamos a ser ofendidos e magoados, aqueles que nos ofendem e magoam hoje também vão ter as suas penas, também vão ter as suas aprendizagens para lidar. Como é que nós interrompemos este ciclo? É quando nós somos magoados e ofendidos e conseguimos reagir com compaixão. Não é aceitar a mágoa e sermos mártires, porque eu penso que o tempo de sermos mártires também já ficou para trás, não é? Nós já estamos, todos nós, em termos de humanidade coletiva, já estamos um bocadinho acima, diria eu, dessa aprendizagem, já todos a vivenciamos de alguma maneira, embora ainda hoje tenhamos mártires, a vários níveis. Mas a forma mais correta, talvez, no meu entendimento, será nós agirmos com compaixão, mas com pedagogia, se assim for possível, não é? É nós entendermos a ofensa e a mágoa e não revidarmos, não darmos energia para que a contenda aumente, seja individualmente, seja coletivamente. Individualmente conseguimos fazê-lo com mais facilidade, se tivermos foco e alinhamento da luz, a sermos apoiados para essas atitudes. Coletivamente é mais difícil. De qualquer forma, coletivamente podemos sempre também ter comportamentos que nos levem a não inflamar negativamente as situações. Há sempre alguma alternativa de cortar com estes ciclos de causa e efeito negativo e começar a abrir para ciclos de causa e efeito positivo, ou seja, um bocadinho o que Emmanuel nos está a dizer, mais tarde quem ofendeu, quem dilacerou os ideais, quem magoou, quem abandonou, quem foi ingrato, há de ter também as suas oportunidades de retificação. Contudo, não terão de ser conosco se nós tivermos a capacidade de ter compaixão para com eles e de não entrar no mesmo ciclo de causa e efeito. Então, eles terão que, a lei se cumprirá, digamos assim, para aqueles que ofendem,
se cumprirá na mesma, as aprendizagens por eles terão de ser feitas, tal como por nós têm que ser feitas, só que serão feitas para nós de outra forma, porque a nossa atitude, a nossa reação não foi pela negativa, não foi pela lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, mas foi pela lei do amor, amar os outros como gostarias de ser amado, não é? Se eu tivesse aquela reação para alguém, como é que eu gostaria que aquele alguém reagisse comigo? Se calhar com compreensão e amor, porque eu para ter uma reação violenta, se calhar eu estaria a sofrer muito. E assim nós alteramos o ciclo da sintonia da causa e efeito. E continua Emmanuel: não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem do sofrimento maior. Portanto, a luz do universo apoia a todos. E nós, às vezes, com estes comportamentos que conseguirmos ou não ter já, e cada um que temos um bocadinho vai aumentando, vai mudando a nossa capacidade evolutiva, nós, se calhar, por si só, pelo comportamento, já deixamos, e isto é pedagógico também, não é? Portanto, já vamos ensinando alguma coisa com a nossa compaixão, mesmo que não tenhamos o retorno imediato. Nós não devemos ter estes comportamentos para termos o retorno imediato. Nós devemos ter estes comportamentos quando já os conseguimos ter, os comportamentos de compaixão, de empatia, de compreensão, se não podemos mais de silêncio perante estas atitudes e estes comportamentos dos nossos irmãos, que nós também já os tivemos, ou já os temos, se calhar ainda, em algumas ocasiões, nós devemos ter estas atitudes por nós mesmos, para quebrar um ciclo negativo e por todos aqueles que estão à nossa volta, que é aquilo que nós dissemos há pouco, pela lei da sintonia e da sincronicidade, quando nós mudamos em nós alguma coisa de negativo para positivo, quando nós aprendemos um bocadinho mais, todos os outros à nossa volta estão a aprender. E, portanto, nós entramos neste ciclo de evolução em grupo, em cooperação. E por último, diz-nos Emmanuel: unge-te assim de paciência, compreensão, para ajudar na obra divina, ajudando-te a ti mesmo. Portanto, não há mártires aqui. Nós ajudamos os outros, ajudando a nós mesmos, e assim nós vamos todos evoluindo em conjunto. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo o amor, afirmando simplesmente: Pai nosso que estais no céu. Queridos companheiros, mais uma belíssima lição de Emmanuel, mais uma belíssima lição do nosso Pai Celestial através do nosso amado Mestre Jesus, mais uma belíssima lição do nosso querido Allan Kardec e de toda a espiritualidade com ele esteve. Eu aproveito antes de mais dar a palavra à Suzy. Suzy, tens para nos dizer? Tenho que dizer que é uma leitura muito bonita. Eu acho esta lei universal maravilhosa, do amarmos, praticarmos o bem uns com os outros, amarmos o próximo como a nós mesmos, e, e que até é simples de praticar. Isso no dia a dia, em pequenas coisas, se fizéssemos isso, não tínhamos o mundo que temos hoje. Eu acho que até é simples. Em algumas situações será mais difícil, né? Quando são pessoas que nos ofenderam, que nos trataram mal, mas com calma, com tempo, com insistência, também lá vamos. E de facto, Pai Nosso que estás nos céus, Ele olha por nós e olha por todos. Tem uma tarefa muito grande entre mãos, porque somos muitos para Ele olhar. E Ele consegue fazê-lo com todo o amor. O que é que nós não conseguimos fazer um bocadinho só cá em baixo, né? Era mais simples. Mais simples mesmo. É isso, é aprendizagem, aprendizagem. Exatamente, exatamente.
nós consigamos estar focados, não é? Focados nessa mesma aprendizagem, assim se calhar é mais simples, digo eu. E vamos tentando todos os dias um bocadinho É isso. Vamos tentar. e, e vamos lá chegar. E pronto. Vamos com certeza. Suzy, muito obrigada. Tenha uma noite abençoada, uma boa noite para todos, que a luz esteja no vosso coração e vamos nos encontrar quando, Suzy? Segunda-feira para o nosso Evangelho no Lar. Exatamente. Não esquecendo o copo com água ou a É isso, garrafinha para dar para a semana, é isso como mesmo. quiserem, mas o nosso Evangelho no Lar é Exato. para refletirmos luz ao alto, É isso. para anunciarmos que estamos aqui. É isso mesmo, maravilhoso, é isso mesmo, para eles saberem onde é que nós, como é que é mais fácil Exatamente, eles chegarem até exatamente. nós, não É é? mais isso.